falando, não é só passar o fio dental, tem que saber usar da forma correta, senão a pessoa não vai ter todos os benefícios. A gente vai falar sobre esse assunto com a doutora Renata Albernaz, que é dentista, ela é especialista em crianças, então ela sabe bem essa importância. Primeiro, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela participação. Vai ser um prazer falar sobre esse tema que é tão importante, que é o uso do fio dental, né? Quando a gente fala de higienização da boca, o fio dental ele tem qual papel nesse processo? A escova de dente, ela limpa a camada superficial. E o fio dental, ele entra entre cada dente, tirando a placa bacteriana. Então, se eu fizer só uma escovação e não passar o fio dental entre um dentinho e outro, vai ocorrer de ter cárie ali dentro daquele dente. Porque a placa bacteriana é um dos fatores de predisposição a ter cárie. E essa orientação vale para adultos e crianças. Adultos e crianças, tá? Às vezes os papais ficam cobrando muito das crianças, mas eles não passam fio dental. E é de suma importância. Existe uma restauração, né, um tipo de cárie que é interproximal, é entre um dente e outro. E é acometido pela falta do uso do fio dental. E o fio dental a gente usa antes ou depois da escovação, doutor? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. O ideal é usar antes, porque a gente precisa tirar todas as bactérias, todas as placas bacterianas, para só aí escovar os dentes. Se você está escovando os dentes e passando o fio dental depois, você está limpando para depois sujar. E tem a forma certa, como o William falou logo no início, que você tem que usar, mas tem que usar a forma certa. Inclusive, você trouxe aí um exemplo para explicar para a gente direitinho. Qual que é, doutora, a forma correta de usar? Hoje nós temos 2 tipos de fio dentais no mercado, né? O fio dental com haste, pensando nas crianças aí que têm dificuldade, que os pais pedem muito para passar o fio dental, mas eles não conseguem passar. A gente tem esse fio dental, né, que é chamado de forquilha, porque ele já vem prontinho assim, e aí a gente passa fazendo movimentos de vai e vem, né? Vai, vem, vai e vem. Ah, eu tô limpando aqui, sujando aqui. Não. A gente tira a placa bacteriana daqui, limpa e passa no outro lado, ó. Sempre limpando. Porque senão eu tô pegando a sujeirinha de um dente e passando pro outro. E isso não é legal. E uma coisa que até você me ensinou de uma outra entrevista que eu nunca esqueci, que é o fio dental, ele precisa abraçar o dente. Exatamente. Não é só passar no meio, ele tem que abraçar. E isso vale para gengiva também, né? Principalmente porque a falta do fio dental pode causar doenças gengivais, doenças periodontais. E é importantíssimo que a gente passe de forma correta. E muitas pessoas não sabem passar de forma correta. Eu estou aqui com fio dental tradicional, que é o que todo mundo usa. As pessoas falam, meu Deus, mas esse tamanho de fio dental? É esse tamanho. Por quê? A gente não pode passar a gente sempre usa os 2 dedos, enrola. E aí, na hora de passar, a gente tem que passar, descer e abraçar o dente, fazendo um movimento de C de um lado e C de outro lado. E aí sim a gente retira. Essa parte que nós passamos não pode ser passada em outro lugar. Então a gente vai lá, puxa e passa no outro lugar. Por isso a importância de um fio dental ser grande, para a gente fazer o movimento completo de limpar toda a cavidade oral, não transmitindo a sujeirinha de um dente para outro dente. A gente recebeu uma pergunta aqui de uma pessoa que está acompanhando o Bom Dia. Ela diz que se preocupa sempre, procura insistir que a filha use o fio dental, só que sempre que a filha dela usa o fio dental, a gengiva sangra. Por que isso acontece, doutora? Pode ser por 2 fatores. Obrigada pela pergunta muito importante. Um dos fatores às vezes está passando com muita força, e aí quando vai passar, faz aquele movimento de teque, e aí vai na gengiva e machuca. Fio dental, assim como a escovação, não é com força, é com delicadeza e de frente para o espelho. E com o tempo, eu gasto aí 10 minutos, 8 minutos para passar fio dental na minha boca inteira. Ou pode ser que a gengiva está já inflamada por placa bacteriana e aí tem que procurar um dentista para ver se precisa fazer uma limpeza de dentista ou algo do tipo. E assim como a escova de dente tem aquela escova mais rígida, tem a mais macia, com mais cerdas, menor, maior, o fio dental também tem diferenças entre eles, né? Tem super diferença. Existe o fio dental e existe a fita dentária.
Qual a diferença dos dois? O fio dental, ele é mais grosso, ele é mais robusto. A fita, ela é mais fina. Então, dentes que são muito juntinhos, o recomendado é utilizar a fita e não o fio dental. Mas como que eu vou descobrir? Treinando, praticando. Eu, por exemplo, só uso fita dentária, porque meus dentes são muito juntinhos e se eu uso fio dental, acaba machucando. Para finalizar, doutora, tem que usar em toda a escovação ou eu posso usar o fio dental uma vez por dia? Adultos, pode ser uma vez por dia. Crianças, 2 vezes ao dia, principalmente noturno, para ambas as situações, tanto criança quanto adulto. Noturno é o principal horário. Muito obrigada, doutora, Obrigada pelas a você. informações.